Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Sou o professor Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje a gente vai continuar, e a nossa última conversa a respeito do tema aí, falar um pouquinho de demografia, do estudo das populações, que sem sombra de dúvidas aí é uma parte da geografia que ela é uma parte extremamente importante. E além do mais, muito interessante também. Hoje o que nós vamos aproveitar, fazer o nosso encerramento aí, é que nós vamos tratar um pouquinho de indicadores, de índices sociais. O que é isso? Como é que eles funcionam? Para que servem? O que são? E assim vai. Então, basicamente, esses índices e indicadores sociais são dados, números a respeito da população. E esses números, eles vão tratar de fazer o quê? Servir principalmente para que você consiga fazer uma leitura, por assim dizer, da situação socioeconômica de um determinado país. Isso é importante para a população entender como é que se encontra a sua qualidade de vida. Isso é importante também para os governos, por assim dizer, eles tratarem de criar políticas públicas com a intenção de melhorar a qualidade de vida das diferentes populações. Então, o que nós acabamos encontrando? São números que refletem essa realidade aí. Talvez um desses números, desses indicadores, mais antigo que exista, ele é um indicador chamado de renda. Acreditava-se durante muito tempo que se você conhecesse a renda de um determinado país, você poderia entender muito sobre a sua população. Como é que você chega à renda de um determinado país? É simples. Você pega lá o PIB desse país, Produto Interno Bruto. Em que é que consiste esse Produto Interno Bruto? Ele não é nada mais, nada menos que a soma de todas as riquezas que esse país produziu durante um ano. Então você pega esse PIB e você divide lá pelo número de habitantes. Vai dar um valor X. Isso significa que cada uma das pessoas do membro dessa sociedade, desde o recém-nascido até o mais idoso, eles receberam X. O que acaba acontecendo é que esse índice aí, ele vai ter um problema e um problema muito grande. Qual é esse problema e esse problema muito grande? Ele esconde uma coisa chamada de concentração de renda. Ele não mostra de forma nenhuma, e a gente sabe que isso acontece, que nas sociedades existem ricos e pobres. Em algumas sociedades, a distância desses ricos e desses pobres, ela é uma distância gigantesca. Isso é muito comum, por exemplo, se você for pegar grupos de países. Você tem um conjunto de países que fica mais ao norte da Europa ali, que são chamados países nórdicos e também na Escandinávia, que eles acabam apresentando o quê? Uma qualidade de vida excelente da sua população. Logo, a renda deles é alta, bom, justifica. Mas se vai em muitos países árabes, o que acaba acontecendo? Também você tem uma renda muito parecida com esses países nórdicos. Por quê? Porque eles são grandes exportadores de petróleo e muitas vezes esses países eles não possuem uma população absoluta significativa. Muito reduzido o número de pessoas. A hora que você pega essas exportações, esse PIB que é formado pelo petróleo, divide, nossa, o cara está ganhando a mesma coisa de um sueco, por exemplo. Mas daí só que você vai ver a qualidade de vida lá na Escandinávia e a qualidade de vida no Oriente Médio, é uma desproporção muito grande. Então, por isso que nós acabamos sendo o quê? Renda não é um índice, por assim dizer, tão confiável, ok? O que nós acabamos encontrando aí?
Mais recentemente, na década de 1990, um economista aí, indiano, ele tratou de fazer o quê? Ele tratou de pensar essa realidade diferente. Será que nós podemos criar um indicador, um índice social, pouco mais confiável que esse indicador aí que nós conhecemos, que é a famosa renda? Daí foi lá ele e a equipe dele trabalhar em cima disso. E eles criaram um índice que se ficou conhecido como IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. O que significa esse IDH? O IDH ele vai levar, ou ele vai considerar para o seu levantamento, 3 grandes variáveis. Renda é a primeira variável. Renda, exatamente como acontece no índice renda. Você pega o PIB, divide pela população, tá lá a renda. Mas só que o IDH, ele vai um pouquinho além disso. Porque além disso, você vai acabar encontrando o quê? Ele também leva em consideração as questões a respeito da saúde da população. Taxa de natalidade, mortalidade, a expectativa de vida. Então nós sabemos que, por exemplo, nos países mais pobres a expectativa de vida é mais baixa que nos países mais ricos. Como se não bastasse essa saúde, também a tal da educação. Índices como taxa de escolaridade, que é quantos anos em média as pessoas de determinada população permanecem nos bancos escolares. Certo? A gente sabe que no país pobre se estuda pouco. Geralmente a criança nos primeiros anos da escola, muitas vezes ela tem que abandonar a escola por conta de quê? Ajudar na renda familiar, trabalhar. Já no país rico e desenvolvido isso não acontece. Estudam, tem chances, oportunidades para estudar por um período muito mais longo da sua vida. Certo? Taxa de analfabetismo, nos países mais ricos também, se não zerarem, são muito próximos de fazer isso. E o analfabetismo é uma realidade dos países pobres. Então o que acaba acontecendo com tudo isso? Acaba acontecendo justamente que vai sair um número que varia de 0 a 1. Você vai pegar, por exemplo, 0,800. Já é um país que tem uma qualidade de vida legal. Um IDH legal. Você pega lá 0,350. Já é muito ruim a qualidade de vida desse pessoal. Então, pega esse 3 índices, aplica-se uma fórmula matemática gigantesca e sai com esse número de 0 a 1. Daí você cria um ranking, Porque daí o que acontece, por exemplo? Lá na Suécia, a qualidade da renda da galera é alta, mas a saúde e a educação também são muito legais. Então o IDH vai dar lá em cima. Daí lá no caso de um país do Oriente Médio, a renda é alta, mas a situação de saúde e educação deles é muito ruim. Então daí eles despencam o IDH. É uma forma, por assim dizer, mais próximo da realidade aí. Consegue mostrar com mais detalhes. Em alguns municípios, por exemplo, aí do Brasil hoje, você já tem o chamado IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano por municípios. Você pega, por exemplo, um município, como é o caso do município de São Paulo, ele tem um IDH extremamente elevado. Por quê? Nós sabemos que o município e não a metrópole como um todo, ali você tem uma qualidade de vida, ainda que é uma qualidade de vida muito boa. Certo? E ainda mais recentemente aí, surgiu um outro que eu digo assim, existe uma porção de diferentes índices sociais, de diferentes formas de você medir isso aí. Esse tempo atrás, eu vi que existe até mesmo uma forma de se medir a felicidade das pessoas. Existe um índice para isso. Mas um que é muito utilizado também, ele é conhecido como o quê? Como índice Gini. O índice Gini, ele serve para fazer o quê? Para ele medir uma coisa chamada de concentração de renda. Como acontece, por exemplo, no Brasil.
No Brasil nós vamos ter uma pequena parcela da nossa sociedade que ela vive muito bem, que ela tem uma renda muito elevada, enquanto a grande massa, né? Então a distância entre eles é muito grande. É para isso que serve o nosso famoso índice Gini aí. Tudo bem? Tudo legal? Vamos pensar aqueles exercícios que eu deixei lá na última aula para você, resolver eles aí, para nós dar uma olhadinha como é que isso funciona aqui para nós. Então tá aí, ó. Primeiro exercício que nós temos aqui. O que é IDH e qual a sua função? Índice de Desenvolvimento Humano tem como função medir e comparar a qualidade de vida de diferentes populações, né? Então a ideia principal que nós encontramos do IDH é justamente isso, né? Você criar um ranking. É através do IDH que a gente começa a perceber se a qualidade de vida de uma população está aumentando ou diminuindo. O IDH ele é medido ano após ano. Vamos lá, ó. Questão de número 2 agora para você. Quais são os indicadores utilizados na elaboração do IDH? Também chamei tua atenção aí. Basicamente a ideia é a renda somada à saúde e também à educação. São esses 3 variáveis aí que formam o nosso IDH. Questão número 3 de hoje. Em que consiste o índice Gini? Ó, o índice Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em um determinado grupo. Tá? Então, nossa aulinha de hoje aí é a nossa aulinha sobre esses índices e indicadores sociais. Fechamos esse bloquinho de 4 aulinhas sobre as populações e suas características. E eu vou deixar aqui para você mais uma atividadezinha que eu gostaria muito que você fizesse em casa lá. Então tá aí, ó. Exercícios 3, 4 e 5 da página 258 e do 1 ao 6 da página 260. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.